vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel, no capítulo de número 36. Ezequiel 36, verso 22. Nós vamos continuar a nossa série de exposições que nós estamos fazendo aos domingos, conhecendo um pouco mais sobre os atributos de Deus nos profetas maiores, né? Ali Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, tá bom? Nós temos agregado ali a Jeremias o livro de Lamentações, que também foi escrito pelo profeta. Ezequiel, capítulo 36, verso 22. Vamos fazer a leitura do texto. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações, para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas, por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países, e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas dos campos, para que vocês nunca mais passem fome, passem vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos, por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção dele. Senhor nosso Deus, nós oramos nesse momento pedindo a tua bênção, para que o Senhor nos fale uma vez mais nessa noite. Continue, Senhor, recebendo o nosso louvor, o nosso culto ao Senhor, e que a tua palavra nos dirija nesse momento, nos consolando, nos confrontando, nos ensinando aquilo que aprouver a ti, Pai. Em nome de Jesus, pedimos o teu favor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Primeiramente, uma palavra sobre o contexto do livro de Ezequiel. Hoje nós vamos falar aqui sobre a maravilhosa graça de Deus. Nós vamos falar sobre a maravilhosa graça de Deus. Nós já falamos sobre o amor de Deus, falamos sobre sua bondade, falamos sobre sua misericórdia, e hoje também então falaremos da sua graça, que se manifesta através dessas outras coisas que nós já falamos aqui nesse púlpito. Mas então, olhando para o contexto de Ezequiel, Ezequiel foi um profeta que profetizou durante o exílio babilônico. Ele foi um homem que foi levado juntamente com os nobres, ele provavelmente fazia parte de uma família nobre, e ele foi levado para o exílio com todo o povo de Israel. E lá nesse lugar, Deus então se manifesta a ele, dá uma palavra para ele, e fala para ele ir pregar para todos os povos ali de Deus que estavam dentro daquele exílio. Ele foi contemporâneo de Jeremias. O ministério de Jeremias terminou, provavelmente o de Ezequiel começou, porque Jeremias foi um profeta
que pegou um pouco antes de irem para a Babilônia e o início. Então, Ezequiel é aquele que sucede Jeremias com as suas mensagens. O ministério de Ezequiel, ele não foi diferente do ministério de Jeremias, em muitas coisas, foi muito complicado. Ele sofreu muito durante o seu ministério. Imagine Deus chamando você para executar uma missão. Ele te chama, Ele te vocaciona, Ele te dá a palavra, Ele te ensina aquilo que você quer, aquilo que você deve dizer para as pessoas. E aí então, no mesmo momento, Deus diz assim, mas você vai pregar e as pessoas não vão se converter. E as pessoas não vão crer. E aí então, desse ponto de vista, nós poderíamos dizer que o ministério de Ezequiel foi um fracasso. Porque ele pregou e as pessoas não se converteram. O Senhor Deus diz para ele que estava colocando ele diante de um povo que era como escorpiões, que tinham a face como diamante, uma face dura. Eles eram rebeldes, eles eram endurecidos. Não é à toa que Jesus disse no Novo Testamento que eles mataram os profetas. E quando os profetas iam confrontar os pecados deles, eles então aniquilavam, prendiam, destruíam, matavam os profetas por causa das duras palavras que esses profetas traziam. E Ezequiel foi um desses profetas que profetizou durante esse período de exílio, de sofrimento, de confusão, em que ele foi perseguido. E para piorar a situação, Ezequiel, naquele meio daquele monte de pessoas que não queriam ouvi-lo, que queriam muitas vezes matá-lo, Deus ainda mata a sua esposa para usar de ilustração com o povo de Israel aquilo que ele iria fazer com o próprio povo. A Bíblia diz, irmãos, que Ezequiel passava o dia profetizando e à noite ele ia para sua casa. E a Bíblia diz que a casa de Ezequiel, então, pela palavra que se utiliza no livro de Ezequiel, falando da sua esposa, era o seu lugar de segurança, era o seu lugar de repouso, era o seu lugar de fortaleza, porque ele vai dizer que a sua esposa, a mulher dele, era o colírio dos seus olhos. E Deus vai e arranca o colírio dos seus olhos para utilizar como exemplo perante as nações, perante o povo de Deus exclusivamente. E disse para ele que ele ia usar a mulher dele como exemplo de pregação, e que ele não poderia prantear, nem chorar, nem ficar de luto, mas permanecer no seu caminho. Perceba como foi duro o ministério de Ezequiel. Porém, ele permaneceu fiel a Deus. E quando ele vai escrever e ele entrega essas palavras que nós lemos aqui, é depois de muita exortação, é depois de muita palavra de confronto com o povo, Deus dá uma palavra de esperança para ele. E ele então traz uma palavra de esperança para esse povo, falando de uma graça de Deus que vem sobre esse povo que foi rebelde o tempo todo. Se você ler o capítulo de 36, você vai perceber que anteriormente a esses versículos que nós lemos, Deus está falando de um povo que foi rebelde permanentemente, de um povo que permaneceu na dureza do coração. Mas é então agora, no verso 22, ele começa então a mostrar o motivo pelo qual um dia ele vai restaurar o povo de Deus, o motivo pelo qual um dia ele vai estabelecer a paz definitiva entre Deus e o seu povo. Então ele diz, não é em primeiro lugar por causa de vocês, não é em primeiro lugar por causa da sua justiça, não é em primeiro lugar por causa da sua bondade. E ele diz, mas é por causa do meu nome, porque Deus havia feito promessas, e Deus não pode mentir, Deus é fiel e ele cumpre as suas promessas. E ele fez essa promessa a essa nação, a nação de Israel, que ele então iria abençoar. E aí, então, depois de mostrar o motivo, ele fala algumas coisas que mostram exatamente esse tipo de graça que é descrita no Novo Testamento para nós. O favor de Deus que nos salva, que nos guia, que nos guarda, que nos protege, que nos traz a fé. Ele diz em alguns desses versos aqui, dizendo que Deus é aquele que atrai esse povo.
Ele diz: eu os atrairei, eu os congregarei de todas as nações, eu vou trazer vocês para perto. Deus vai atrair através da sua graça esse povo. Ele diz também que Deus vai limpar o coração desses homens. Fala: eu aspergirei água pura, eu os lavarei com a água do Espírito. Mais do que isso, eu vou transformar vocês de dentro para fora. Eu não vou transformar o exterior de vocês, eu vou transformar o coração, porque eu vou arrancar um coração de pedra, um coração duro, um coração insensível, um coração que não é quebrantado, e eu vou dar um coração de carne, um coração que é sensível, um coração obediente, um coração que teme a Deus, um coração que ouve a voz de Deus. É a conversão. Deus está falando: eu vou converter vocês, eu vou mudar vocês. Não são vocês que vão se mudar, é eu que vou mudar vocês. E além dessa transformação, a evidência dessa transformação é que agora, no próprio texto que nós lemos, no final desse texto, diz que esses mesmos homens, esse mesmo povo, que anteriormente era rebelde à palavra de Deus, que vivia nos seus pecados, agora eles terão nojo dos seus pecados. Aqui está uma evidência genuína de conversão e salvação. Elas olham para o passado, elas lembram das obras anteriores, elas lembram dos pecados cometidos longe de Cristo, e eles não sentem mais alegria. E aqui fica uma aplicação para nós analisarmos o nosso coração, para sabermos se de fato a obra que Cristo fez em nós é verdadeira. Você lembra da sua vida passada? E você sente orgulho ou você sente tristeza? Você lembra da sua vida passada, quando você não tinha Jesus, e você se vangloria nessa vida? Você acha bonito aquilo que você fazia antes de Jesus? Ou você se entristece, porque você sabe que você transgredia os mandamentos de Deus? Isso é para nós pensarmos. E o texto vai dizer que esses homens sentiriam tristeza. E então, o último ponto desse texto que nós lemos, é então que Deus diz que o objetivo de todas essas coisas é que as pessoas saibam que Ele é Deus e o glorifiquem, que as pessoas reconheçam que Ele é o Senhor, que as pessoas se curvem perante Ele, que as nações reconheçam através daqueles que anteriormente viviam em pecado, mas agora vivem no caminho da luz, vivem no caminho da palavra. Aqueles que são de fora olhem e reconheçam que houve de fato uma transformação, e que essa transformação veio de Deus. Reconheçam a obra de Deus. Por isso então, quando nós vamos falar de graça, é a graça de Deus quem faz todas essas coisas. Uma definição simples de graça para nós, é que a graça de Deus, ela é que a graça, em termos simples da palavra, ela é um favor prestado a alguém que necessita ou carece de ajuda, sem qualquer interesse de troca ou barganha. Isso é graça. Nós temos esses exemplos, por exemplo, nas Escrituras, através dos homens, tratando uns aos outros com graça. Por exemplo, nós temos o exemplo de Labão e Jacó. Labão estava prosperando, suas ovelhas estavam se multiplicando, o seu gado estava se multiplicando, e ele percebe que estava acontecendo isso porque Deus estava sendo generoso com Jacó, e a bênção que era sobre Jacó estava transbordando sobre a vida dele. Quando Jacó fala de ir embora, o que Labão diz para Jacó? Se eu achei graça, se eu achei favor aos teus olhos, fique comigo, porque eu percebi que eu tenho sido abençoado por causa do Senhor na sua vida. A graça de Deus, ela é tão transbordante na vida dos seus filhos, que muitas vezes aqueles que estão em volta desfrutam dessa graça. Esse é um exemplo de graça entre os homens. Há um outro exemplo, quando o próprio Jacó, que é um enganador, que reconhece que a generosidade de Deus está sobre ele. Perceba o princípio da graça, a graça de Deus alcançando pessoas que não merecem, de maneira abundante. Jacó é chamado de usurpador, mas ele tem dito: Deus tem sido generoso comigo.
E ele então manda presentes ao seu irmão Esaú quando ele volta para tratar o problema que ele tinha com Esaú. E no caminho ele fala para o seu irmão Esaú: se eu achei graça, se eu encontrei favor aos teus olhos, deixa o teu servo ter contigo. E aí então eles se encontram. Então a gente percebe que a graça de Deus, ela sempre pressupõe o não merecimento. Ela sempre pressupõe que aquele que está em condição de abençoar, age com graça. E o outro receba essa graça de maneira gratuita. Mas em termos divinos, quando nós olhamos para a definição bíblica de graça, nós encontramos a graça nesse mesmo termo, de favor, da parte de Deus para com eu e você. Quando Deus se inclina a nós para nos abençoar, quando Deus se volta para os homens para os abençoarem. E nós temos diversos exemplos disso durante as Escrituras. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos. No Antigo Testamento, Noé, em Gênesis 6:5, a Bíblia diz que ele encontrou graça diante de Deus, diante de uma geração perversa que morreu. Noé vê a graça de Deus sendo manifesta através do privilégio que ele tinha de servir a Deus na construção de uma arca e ser preservado por Deus. Mas a Bíblia diz que Noé achou graça. Nós temos também o exemplo de Jacó, como já foi dito. Nós temos o exemplo de Moisés, que vai definir a graça de Deus para nós em termos da sua presença. Quando eles estavam prestes a caminhar pelo deserto, ele diz para Deus que eles não deveriam se locomover de onde eles estivessem, se Deus não estivesse no meio deles. E Deus vai com Moisés, que não merecia. E Deus vai com o povo, que não merecia. Deus, através da sua presença, age com graça. Um outro exemplo de graça, no Antigo Testamento, nós encontramos a graça sendo manifesta através daquilo que nós chamamos de perdão de pecados. Porque a graça de Deus é isso, é Deus não levando em conta as nossas transgressões. Se você quer um exemplo disso, Davi, quando adultera com Batseba, ele escreve o Salmo 51, e lá no Salmo 51 ele diz: o Senhor não se agrada de holocaustos e sacrifícios. Por que ele diz isso? Porque na lei prescrita por Moisés em Êxodo e Levítico, adultério e homicídio não tinha sacrifício, a pena era morte. Deus mandava matar. Então Davi ora, e ele recorre ao quê? Se ele não poderia oferecer sangue de bodes, ele recorre à misericórdia de Deus, ele recorre à graça de Deus, ele pede para Deus lavá-lo com água pura, ele pede para Deus purificá-lo, ele pede para Deus devolver a alegria da salvação, ele pede para Deus transformar o coração dele. Renova em mim um coração, um espírito inabalável. E no Salmo 32, que ocorre na mesma ocasião de pecado, ele está confessando o seu pecado, e ele diz: enquanto me calei, os meus ossos gemiam, o meu corpo estremecia. Ele começa a mostrar que os efeitos do pecado atingiam até o seu próprio corpo, e não somente a sua alma que estava abatida. E então lá ele reconhece, dizendo: bem-aventurado é aqueles a quem Deus não imputa pecados. Bem-aventurados são aqueles que Deus não trata eles conforme as suas transgressões, porque Deus não nos trata conforme os nossos pecados, porque se tratasse, nós nem estaremos aqui nessa noite, estaremos mortos no inferno. Mas a ação da graça de Deus é essa, que Deus tem sido tão maravilhoso, tão gracioso, tão bondoso, tão compassivo, tão paciente, que por causa de Cristo você está aqui nessa noite, com o privilégio de louvar a Deus e servi-lo, e cantar a Ele, ouvir a sua palavra, e conhecer a Deus mais e mais. Isso é a graça de Deus. Deus trata você com bondade, é por isso que você está aqui. Louve a Deus pelo privilégio de estar na casa de Deus, porque muitos têm esse privilégio e negligenciam o simples estar reunidos. Davi reconhece que ele foi perdoado. Então, olhando para as Escrituras,
uma definição teológica simples e que todos nós conhecemos e falamos. A graça de Deus é o favor imerecido. Aqueles que merecem a punição de Deus. Essa é a graça de Deus. Paulo, por exemplo, quando vai definir a graça de Deus em 2 Coríntios capítulo 9, fazendo também uma definição, ele usa 2 adjetivos para falar da graça de Deus, no verso 14 e no verso 15, do capítulo 9 de 2 Coríntios, ele fala assim: a extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Essa extraordinária também aparece em Romanos 6, só que com outra palavra, a superabundante graça, uma graça que superabunda, que ninguém consegue controlar, ela vai se derramando sobre o povo de Deus. Mas ele usa outro adjetivo, ele fala que a graça de Deus pelo seu dom é inefável. O que é inefável? Inefável é algo indescritível. Perceba que hoje nós estamos aqui pregando sobre a graça de Deus, nós cantamos sobre a graça de Deus, os comentaristas escrevem sobre a graça de Deus, compositores escreveram milhares de hinos sobre a graça de Deus, mas ainda assim, os maiores teólogos, os pastores, aqueles que desfrutam da graça de Deus de maneira ativa, os compositores, aqueles que fazem poemas, não são capazes, em tantas letras no mundo, a definir o tamanho e abundância da graça de Deus. Ela é muito grande para ser descrevida para nós. Embora ela possa ser conhecida, porque ela é revelada, ela não pode ser compreendida na sua perfeição, porque se trata de algo que vem de Deus. Paulo, utilizando metáforas para falar da graça de Deus, ele fala que a graça de Deus é supremamente rica, que ela se demonstra em riqueza de misericórdia. Ele fala que a graça de Deus tem riquezas de glória, e ele fala das insondáveis riquezas de Cristo. Ele, para falar da graça de Deus, através do amor de Deus que transborda graciosamente sobre nós, ele fala em termos de geometria, ele fala que é difícil para nós compreendermos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus em Efésios 3:18. Ele leva o nosso pensamento a perceber que nós não conseguimos racionalizar aquilo que Deus faz de maneira sobrenatural. E aqui então nós temos uma segunda aplicação importante para nós. A que conclusão nós podemos chegar quando nós pensamos essas coisas inicialmente sobre a graça de Deus? Primeira coisa é que você não pode causar a graça de Deus. Não há nada que você possa fazer que Deus te trate com mais graça. E também não há nada que você possa fazer pelos seus deméritos que possa deixar Deus te tratar com graça. Deus continua tratando você com graça. A graça de Deus, ela é imutável. Ela não depende dos seus méritos, nem dos seus deméritos. Ela não depende da sua obediência e dos seus erros. A graça de Deus continua sendo o favor de Deus imutável sobre a sua igreja. A graça de Deus age assim. Você não pode causar a graça de Deus. Você por si mesmo não pode alcançar a graça de Deus. Ela não foi atraída por você. Caso contrário, não seria graça. Seria tudo por obras. Porque você fez alguma coisa que chamou a atenção de Deus e fez com que Deus se voltasse para você. Mas quando nós falamos de graça, há algumas coisas importantes para ressaltar. Há algumas diferenças. A graça na Bíblia, ela também aparece como esses atos de bondade e misericórdia, como nós já falamos em outras pregações, quando Deus trata todos de maneira benevolente. Isso nós chamamos de graça comum. Uma graça que Deus derrama sobre todos. E percebam, continua sendo imerecido. Mesmo as coisas temporais, mesmo as coisas terrenas, mesmo as bênçãos que Deus derrama aqui agora, elas continuam sendo imerecidas, mas elas são derramadas sobre todos, por isso que é chamada de comum.
E como essa graça se manifesta? Os teólogos trazem algumas questões. Eles dizem assim, em primeiro lugar, que essa graça comum, ela é uma graça que restringe o pecado. Porque o homem não é mais mal do que já é. Porque mais catástrofes, assassinatos e coisas terríveis não acontecem. Porque Deus freia a maldade humana. Através da sua graça e bondade, Deus impede que os homens façam o mal. Quantas vezes as nações que estavam ao redor de Israel queriam fazer o mal, planejavam o mal, mas foram frustradas. Deus freava o mal. Nós temos o exemplo da Torre de Babel, quando estavam sendo construída em Gênesis 11, e aí, então ali naquele momento, Deus desce até aquele lugar, confunde eles e impede que eles realizem o propósito maldoso do coração, orgulhoso do seu coração. Deus impede a maldade. E aqui é uma coisa importante, você sabe por que você não vai ladeira abaixo na sua espiritualidade? Você sabe por que você não se perde? Você sabe por que você não abandona a fé? É porque Deus restringe você, Deus te segura, Deus prende você, como diz Oséias, com laços de amor. Ele freia a sua maldade do seu coração, porque você é mau. Mas Deus tem tratado o seu coração, Deus tem movido o seu coração, Deus tem transformado você cada dia mais de Cristo, como Paulo vai dizer em Romanos 8, mas Ele refreia a sua maldade. Deus também, Ele restringe a sua própria ira, Ele é paciente. Quantas vezes nas Escrituras nós não vemos a Bíblia dizendo para nós que Deus deixou de aplicar a sua ira provisoriamente? Agora, nesse exato momento, Pedro diz, 2 Pedro capítulo 3, que Deus está sendo paciente e longânimo, mas um dia Ele vai tratar de todas as maldades. Talvez a justiça que agora não se manifeste no presente momento, um dia ela vai se manifestar de maneira total e perfeita. A graça comum, ela derrama bênçãos temporais, como sol, chuva, casamento. Ela também faz com que pessoas não regeneradas sejam capazes de fazer coisas boas. Jesus mesmo disse isso: vós que sois maus, não sabem fazer o bem aos seus filhos, porque quem é o pai que o filho pedindo um peixe lhe dará uma cobra? E quem é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará pedra? Jesus fala, vocês que são maus sabem fazer coisas boas, mas essas coisas boas, dentro da própria aplicação da graça comum, ela não nos salva. Por isso se faz necessário a outra graça que se manifesta nas Escrituras, uma graça que só o povo de Deus compartilha. É essa graça que nós chamamos de graça especial. Especial porque ela é exclusiva. Especial porque ela é derramada sobre a igreja. Especial porque ela transforma todas as bênçãos de Deus em perdão de pecados. E ela está literalmente atrelada à nossa justificação pela fé por meio de Jesus Cristo. Paulo vai dizer então que essa graça especial, ela é necessária e urgente. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele fala da corrupção do gênero humano. No capítulo de número 3, ele descreve uma doutrina que as pessoas não gostam muito de ouvir, que é a doutrina da depravação total, que é a doutrina que mostra que os homens, eles estão mortos nos seus delitos e pecados, eles estão incapazes de responder a Deus, eles estão caídos em total corrupção. E Paulo, do verso 9 até o verso 20, vai dizer várias coisas que nós podemos resumir da nossa incapacidade em relação a Deus. Ele diz assim, que não há quem entenda as coisas de Deus, ou seja, não entendemos o bem, os nossos pensamentos estão corrompidos. Ele vai dizer também que não há quem busque a Deus, ou seja, nós não fazemos o bem sem Jesus, as nossas práticas estão corrompidas. Ele vai dizer também que não há justo nenhum sequer. Nós não desejamos o bem, porque a nossa vontade está corrompida. Ele vai dizer também, a garganta deles é como um sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Ele diz então, que nós não falamos aquilo que é bom, porque as nossas palavras estão corrompidas. E ele conclui o capítulo dizendo, todos se tornaram inúteis.
Ele coloca judeus, gregos, bárbaros, cita todo o povo espalhado pela terra e diz: são todos inúteis, são todos incapazes, são todos mortos nos seus delitos e pecados e não podem ir até Deus, é impossível reagirem. Paulo resume isso em Efésios 2:1, falando que essas pessoas estão mortas, que um cadáver pode fazer. Ele não responde. E o termo grego que Paulo usa em Efésios 2:1 é que nós estávamos necros, de onde vem a palavra necromancia, de onde vem a palavra necrotério. E essa palavra ela tinha dois significados no grego. Significava que aquele que estava necros, morto, em primeiro lugar ele estava em decomposição. Por analogia e metáfora, Paulo queria dizer que os homens não melhoram com o passar do tempo, eles pioram. Eles passam a ser cada vez mais perversos, cada vez mais maldosos. Ou não é isso que Paulo diz em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão cada vez mais amantes de si mesmos, perversos, insolentes, arrogantes, odiadores de Deus. Ele faz uma lista que não cabe na mão, para falar da maldade humana. Então os homens nesse sentido, eles estão necros, eles estão em decomposição. Em segundo lugar é o conceito de inércia, porque o morto ele não responde, não tem qualquer reação. Ele fica lá estático, você pode falar com o cadáver, ele não vai te responder. Deus está usando a metáfora da morte, de um velório, para mostrar para você e para mim, como que nós somos espiritualmente em relação a Deus, sem Jesus Cristo. Somos como um cadáver. E aí então, a graça de Deus, tendo dito isso, ela é urgente. Ela é necessária, porque sem ela não há salvação, sem ela não há redenção, sem ela não há perdão de pecados. E então por isso nós podemos dizer que a graça especial e salvífica de Deus, ela nunca nas Escrituras está desassociada da pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia toda deixa muito claro que não há salvação em nenhum outro a não ser no nome de Jesus. A Bíblia deixa muito clara que só há um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo, Deus homem. A Bíblia deixa muito claro que aqueles que necessitam de graça e misericórdia devem ir ao trono da graça. Perceba que ele utiliza a graça ali em termos pessoais. Ele fala que Jesus é essa graça. Ele está sentado no trono como o nosso representante, o nosso sacerdote, o nosso advogado. Fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há perdão. Fora de Cristo não há graça de Deus. Não há. É por isso que nós precisamos pregar a Jesus para as pessoas. Pregar o evangelho de Jesus. Paulo escrevendo para Timóteo, que estava sofrendo numa igreja, na igreja de Éfeso. Ele escreve para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te no quê? Nas tuas forças, no teu intelecto, na sua teologia, na sua sabedoria, na sua experiência. Ele diz: fortifica-te na graça de Deus que está em Cristo Jesus. Você precisa de graça? Só Cristo pode te dar. Só Jesus pode oferecer graça para você. Só Jesus pode oferecer a graça que você necessita em todos os momentos. Não há graça fora de Jesus. A graça de Deus, que tange a bênção e o benefício da salvação, ela é colocada nas Escrituras como algo contrário às obras. Paulo faz um contraste em suas cartas. Se você ler a carta de Gálatas, por exemplo, você vai notar isso. Você vai perceber que Paulo está deixando muito claro que não há 1%, 0,5% de obras na salvação. A salvação é exclusivamente por graça. Paulo fica tão furioso com os judaizantes que estavam querendo que a igreja circuncidassem, se tornassem judeus antes de se tornarem cristãos, que ele fala assim para eles: eu queria que vocês se castrassem. Eu queria que vocês se castrassem. Ele chega a dizer no capítulo 1 que vocês são amaldiçoados. Ele fala: anátema,
seja aquele que pregue um evangelho que seja diferente do que nós pregamos a vocês. E ele ainda pergunta para eles: por acaso vocês estão loucos? Quem foi que seduziu vocês? Quem foi que enganou vocês? Quem foi que fez a cabeça de vocês? Porque vocês começaram na graça e agora vocês estão querendo terminar a carreira cristã nas obras? Vocês foram chamados pela graça de Cristo Jesus, agora vocês estão querendo caminhar o restante da caminhada cristã na sua própria força? É incoerente. A graça que chama é a graça que preserva, é a graça que vai levar a gente até o céu. A Escritura ensina isso. E deixa muito claro que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cristo te chamou, você tem convicção disso? Você tem certeza que você tem andado com Jesus? Então descansa seu coração, porque se Deus te chamou, Ele vai te preservar. Ele vai te guardar, Ele vai guardar você. E Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, que o que é que pode separar nós do amor de Cristo Jesus? A altura? A profundidade? O presente momento? O porvir? Os anjos? Os principados e a potestade? A fome? A morte? A nudez? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A resposta para a pergunta retórica que Paulo faz é: ninguém pode separar o seu povo de Cristo Jesus, aqueles que Deus chamou e justificou. Ele deixa claro isso em suas cartas. Então a graça de Deus, ela tem exclusividade nesse sentido, mas por outro lado, quando nós olhamos a graça de Deus e as obras, elas não estão separadas, porque a Bíblia deixa muito claro que aqueles que Deus chamou dessa forma, somente por graça, eles fazem boas obras. Você não é salvo, você não faz as boas obras e então recebe a graça. Você recebe a graça de Deus e por isso você faz as boas obras. Paulo deixa claro isso em suas cartas. Nós poderíamos citar aqui dezenas de versículos que mostram esse padrão. Paulo mostrando em primeiro lugar a graça de Deus atuando sem qualquer mérito em nós, provando o seu amor quando nós ainda éramos ímpios, mas depois então solicitando que o povo de Deus que foi perdoado, respondam à graça de Deus de maneira apropriada. Andem conforme o Evangelho. Andem em conformidade com aquilo que Deus fez. Respondam em gratidão tudo aquilo que Deus realizou. Paulo vai dizer, eu gostaria de citar apenas um versículo, que ele vai dizer assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa, a graça de Deus nos educa para que, renegando as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de todas as iniquidades e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Percebe o padrão? Deus chama, Deus justifica, Deus preserva, e aí então caminhamos nas obras de Deus. Nós precisamos ter isso em mente. As obras então, elas são uma resposta apropriada daqueles que foram chamados por graça. Nós notamos também, irmãos, a graça de Deus sendo manifesta naquilo que nós chamamos de ordem da salvação na teologia. Existe um passo a passo cronológico que Deus realiza para salvar o seu povo. E se você quiser entender isso melhor, leia Efésios capítulo 1, ou estude um pouco sobre a graça eficaz de Deus, porque nos falta tempo aqui, mas nós poderíamos apenas citar que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, que a eleição que Deus fez antes da fundação do mundo, ela foi por graça. Vai dizer em Romanos capítulo 9, que Jacó e Esaú nem tinham feito bem ou mal, e Deus já havia escolhido a Jacó. As escrituras vão dizer que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, seguindo seus próprios propósitos graciosos. As escrituras vão dizer para nós, depois da eleição,
que Deus nos chamou, ou seja, aquilo que nós chamamos de vocação eficaz, chamado eficaz, que é quando nós ouvimos o Evangelho, e aí então nós respondemos, ouvimos um chamado no coração, não só aqui no ouvido externo, mas lá dentro, quando a palavra entrou, e como diz Agostinho, me feristes com a tua palavra, eu te amei. Quando a palavra entra no coração, é o que nós chamamos de chamado eficaz. Isso significa que há vários textos na Bíblia que mostram, e também não dá para citar todos, que Deus nos chamou. Ele não fala assim que Deus nos convidou, diz que Deus chamou, assim como ele fez com seus discípulos. Ele chega e fala assim: vem e me segue. Os discípulos iam e seguiam ele, abandonavam tudo. O chamado do Evangelho, por ilustração, é isso: Deus vem, chamou você, e você veio. E você respondeu, porque o Espírito Santo atuou no seu coração. Simultaneamente a isso, nós temos aquilo que nós chamamos de regeneração, que é o novo nascimento, que é o ser nova criatura, porque a Bíblia faz literalmente esse contraste daqueles que são velhas criaturas e andam ainda debaixo dos conceitos de Adão, e aqueles que são novas criaturas e estão debaixo de Cristo. Essa regeneração, que é o sopro de Deus para te dar nova vida, ele também vai dizer nas Escrituras, em João capítulo 1, que é uma ação da graça de Deus. Não depende da carne e do sangue, mas do Espírito, ele diz. E há muitos outros textos que mostram isso. Nós temos a própria conversão, o mudar o sentido, a evidência externa de que nós abandonamos o caminho anterior. E aí em conversão nós temos duas coisas que acontecem simultaneamente: o arrependimento e a fé. E essas coisas vêm quando esse chamado eficaz opera no nosso coração, trazendo para nós, como diz Paulo em Romanos capítulo 2, que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Ou como diz o próprio Paulo em Efésios capítulo 2:8, que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé, a graça, tudo é um dom de Deus. Paulo vai dizer em Tessalonicenses, a fé não é de todos. Ele diz ainda em Tessalonicenses, a fé é dos eleitos. Mostrando que Deus opera de maneira soberana, livre, poderosa, eficaz, no coração do seu povo essas coisas. E por último, a preservação. Paulo vai dizer em Timóteo que Deus guardou o bom depósito e que esse depósito não pode ser tirado dessa conta. Ele estava falando da coroa que Deus prometeu àqueles que andam fielmente nos seus caminhos. Ele está falando dessa preservação, o que impede que nós, como já falamos aqui nessa noite, abandonemos o caminho de Deus. É porque Deus tem nos preservado. É porque Deus, através da sua graça, tem sido favorável a nós e nos mantido em sua presença. A graça de Deus, irmãos, por último, ela é aquela graça que nos receberá em glória. Pedro fala que graciosamente Deus tem reservado uma esperança que não se corrompe para nós. Essa esperança foi garantida no céu. E para demonstrar isso, Paulo escreve em Romanos capítulo 8, verso 29, se não me engano. Ele fala assim: aqueles que Deus predestinou, começa lá antes da fundação do mundo, que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Vocação, chamado no coração. Aqueles que Deus chamou, Deus justificou. Deus operou no coração deles, deu fé para eles crerem em Jesus Cristo. Aqueles que Deus justificou, Ele glorificou. Perceba o tempo verbal dessas palavras. É tudo no passado. É tudo consumado. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Mas você já foi glorificado? Já nos decretos de Deus, mas ainda não. É isso que traz a nossa segurança. Deus assegurou para nós. Quer ver outro exemplo? Efésios capítulo 2, o texto que o irmão Arruda leu nessa noite. O que o texto diz para nós? Que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Estamos? Estamos lá ou estamos assentados aqui na igreja local,
Comunidade Cristã da Graça na cidade de Três Lagoas. Nós estamos aqui, mas segundo os decretos de Deus, nós já estamos lá. Isso é para confrontar o nosso, consolar, confortar o nosso coração. Amém, igreja? Algumas aplicações finais. Em primeiro lugar, uma palavra aos indecisos, aos não crentes. Talvez não tenhamos aqui um não crente, talvez tenhamos, mas eu quero deixar uma palavra que diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Reconheça nessa noite a sua condição perdida e impotente. Reconheça que você está perdido e sem Cristo. Reconheça e peça perdão a Deus por todos os seus pecados, reconhecendo que só Deus pode perdoar você. Confesse a Ele como seu Senhor e o seu único Salvador, orando a Deus, pedindo a Ele por socorro, e por fim, Deus poderá te libertar, perdoar e te salvar de uma vez por todas. Faça isso. Em segundo lugar, a graça de Deus, ela também é para nós os crentes que já recebemos essa graça. Aquilo que nos habilita ao serviço. Ela é o poder e a influência em nós, os crentes, que nos dá a capacidade de fazer tudo o que nós precisamos para o reino de Deus. Você está servindo a Deus na sua igreja? Você está servindo a Deus na sua casa? Você está servindo a Deus no trabalho? Paulo nos ensina que não somos nós em último lugar que estamos fazendo isso, mas a graça de Deus em nós. Veja o que ele diz, em 1 Coríntios 15, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. É Deus quem nos habilita ao serviço. Se fazemos alguma coisa para Deus, fazemos só porque Deus tem agido com graça. Você faz porque Deus tem sido gracioso. Em terceiro lugar, a graça recebida faz com que você trate também então as pessoas com graça em seus relacionamentos. De duas maneiras. Em primeiro lugar, nós vemos nas Escrituras a descrição do comportamento e da graça de Deus que transborda no seu povo, na vida dos necessitados. Em Atos capítulo 4, verso 32 e 35, a Bíblia diz que em todos eles havia abundante graça, e que nenhum deles passava necessidades. A graça de Deus, ela faz saber que Deus, Ele é tão generoso, e Ele supre as nossas necessidades, que nós, quando vemos alguém passando por necessidades, queremos supri-las de alguma maneira. E esse é um chamado exclusivo para a igreja como corpo de Cristo. Nós vemos no livro de Atos isso se repetindo várias e várias vezes. Nós temos, por exemplo, Paulo em 2 Coríntios capítulo 9, falando das ofertas, dos dízimos e da oferta para Jerusalém, que estava passando por um momento de grande pobreza. E ele fala, é a graça de Deus que vai fazer vocês fazerem isso, ofertarem na vida dos necessitados. É a graça de Deus que vai fazer isso. Em segundo lugar, a graça de Deus também, ela nos ajuda a perdoar todos aqueles que nos ofenderam. Você é ressentido, magoado, entristecido com alguém que fez alguma coisa para você que você não consegue perdoar? Lembre-se que Deus perdoou uma dívida impagável. E o mesmo padrão que Ele utiliza para te perdoar é o padrão que você tem que utilizar para perdoar as pessoas. Lembrem-se daquela parábola que Jesus conta do credor incompassivo. Ele vai diante de um tribunal de um rei que ele devia um salário de 7 vidas. Ele é perdoado. Aí ele sai, ele cobra R$50 do cara de fora e ele não abre mão. E aí então eles pegam e lançam o cara na prisão. Assim, você foi perdoado de uma dívida que você não podia pagar e você não é capaz de perdoar uma dívida tão pequena? Volta para a cadeia. Então percebam, essa parábola é contada para nos ensinar que se Deus nos perdoou de uma ofensa tão grande que nós fizemos a Deus, por que nós não podemos com graça também perdoar aqueles que nos ofendem?
Esse também é um princípio. A graça de Deus, então, deve trazer para nós 2 sentimentos. O primeiro é o de alegria, não de medo. É o de conforto e não de insegurança. Porque ela promete todas essas bênçãos de maneira segura a nós. E em último lugar, ela deve produzir em nós um senso, como o próprio título da mensagem diz, a maravilhosa graça de Deus. A esplêndida graça de Deus, ela deve gerar em nós um desejo de glorificar a Deus. E Deus vai dizer isso em Efésios capítulo 1 por 3 vezes, que os propósitos de Deus a redimir um povo que não merece, é para o louvor da glória da graça de Deus. Ele diz isso no verso 6, no verso 12 e no verso 14, capítulo 1 de Efésios. Reconheça, irmãos, que a graça de Deus é quem faz tudo. Porque se nós não reconhecermos isso, nós não temos o Evangelho. Mas se nós reconhecemos isso, nós estamos no Evangelho, que é chamado em Atos capítulo 20, de o Evangelho da graça de Deus.